preciso saber, é 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 preciso saber. Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma questão que é bem delicada na esfera da escola: conflitos. Isso é até natural dentro da escola, porque é um lugar cheio de pessoas e pessoas se relacionam, mas não sabemos ainda como nos relacionar. Uma palavra bem cara hoje nos nossos meios é a questão do respeito. Mas como respeitar se nós não entendemos o outro? Então hoje nós estamos aqui na escola Luizilo, com as professoras Bruna e Lia, para propor essa conversa, mediação de conflitos. Como que nós podemos falar sobre isso? Tudo bom, professoras? Tudo bem? Ok. Bem. Perfeito. E elas, nesses dias, trabalharam com os seus alunos a questão dos conflitos e como os alunos podem, já ali no espaço da escola, entre eles, mediarem conflitos, encontrarem habilidades, desenvolverem habilidades para a resolução dos conflitos. Como que foi esse trabalho com os alunos? Bom, a princípio eles já se interessaram pelo tema, porque, como você disse, conflitos é algo constante, e eu acredito que não só na nossa escola, como todas as escolas de todo lugar. Então eles já se interessaram pelo assunto, conflitos. E aí nesse momento é o momento que eles começam a contar as histórias de conflito que eles já tiveram durante a vida deles. E a gente percebeu assim que o conflito era muito mais existente do que a gente pensava. Então, existem conflitos, a maioria deles talvez nem cheguem até nós. Conflitos entre eles, que às vezes eles não se resolvem. Então, a gente percebe às vezes na sala de aula que algo está estranho e depois a gente percebe que houve um conflito ali, E eles trazem muitos exemplos de fora, eu vi o meu vizinho fazendo isso, é um conflito. Meu pai e minha mãe brigaram, é um conflito. Então, eles ficaram bem curiosos e muitos deles participavam de um conflito entre eles, mas eles não sabiam o que era. Exatamente. E a partir do momento que a gente começou a explicar como ser um mediador, não se intrometer, mas ajudar o próximo, foi um trabalho muito bom. E eles começaram até a perceber conflitos dentro da escola com os amigos, com os colegas. Entre os outros, é verdade. Isso é importante, porque quando nós convivemos com o outro, e temos relações com o outro, nós precisamos compreender, porque cada um tem a sua subjetividade e o seu modo de compreender isso ou aquilo. E na má compreensão e no mal entendido, acaba estourando esses estopins e esses conflitos. O objetivo de nós propormos esse tema na escola, é porque nós temos ouvido várias demandas do sofrimento do professor. Professor que no exercício do teu trabalho, trabalhando ali, diante de um mal-estar ou um mal-entendido, diante das necessidades que são próprias do ofício de professor de corrigir condutas, acaba gerando mal-entendido e reverte com o professor. Nós temos histórias de colegas, professores que são agredidos, professores que na agressão e na ameaça perdem até a sua sanidade para continuar o trabalho. Acontece isso? Bastante. Mesmo com os pequenos do 5º ano, eles não têm nenhuma reação física, mas tem alguns que são agressivos até com a fala. Eles respondem, são difíceis da gente conversar, lidar. Porque é o que a gente comentou, a gente não aprende isso na faculdade. Então a gente fica assim, eu vou fazer como eu faço com meu filho, vou pôr de castigo, vou dar, Até que ponto a gente pode lidar com essas crianças? Se envolver. Com esse comportamento. Porque muitos conflitos eles acham até natural. Em casa é assim, então com a professora vai ser também. Então é bem complicado, sim. Queremos ajuda. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer. Primeiro, professores, eu quero aqui falar para vocês que no nosso ordenamento jurídico, nós garantimos que o professor é a autoridade máxima dentro da sala de aula. O professor está ali cumprindo uma função delegada. Vocês estão cumprindo um trabalho que toda a sociedade decidiu.
que vocês pudessem educar as nossas gerações. E para isso, há mecanismos de proteção. Depois eu vou colocar um link aqui para que vocês possam dar uma conferida, mas existe uma lei municipal que garante a proteção de todos os professores, de todo o patrimônio escolar. Nós valorizamos como sociedade a educação e a escola pública. Por isso, nós não aceitamos nenhum tipo de violência contra o professor. Seja uma violência verbal, que começa na verbal. Sim. E nós precisamos entender que toda violência física iniciou com uma ofensa verbal. Não aceitamos nenhum tipo de violência física ou cyberbullying pela internet que ofenda a moral do professor. Mas para saber disso, nós precisamos compreender as nossas regras. Quando nós falamos de um aluno violento, sempre observamos a questão do adolescente que pratica ato infracional. A doutrina, os livros, eles falam o quê? Que o aluno ele está em conflito com a lei. Sim. Lei também pode ser entendida como norma. Então eu vou trocar. O aluno está em conflito com a norma. Ou seja, professoras, o aluno ele não sabe o que é normal, quais são as regras. Entendem isso? Sim, por algum motivo isso não lhes foi apresentado. De maneira Exato. correta, né? Sim. Nossa, a professora Lia aqui, ela nos traz uma questão bem interessante nesse momento. Não foi apresentado, como a Bruna pegou, e a Lia complementou, correto. E por não entender o que é correto, esse aluno vai errar. Sim. Ele vai errar. E ele vai continuar errando simplesmente porque ele está tentando se comunicar. Sabe aquela habilidade que a gente tenta trabalhar com o aluno da oralidade? Sim. Ele não sabe. Ele está no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano. Quando chega no quinto ano, ainda ele não desenvolveu essas habilidades da oralidade. Parece que não, né? Mas é assim mesmo. Aí para dialogar, para entre eles, né, resolver alguma coisa, são palavras curtas e grossas, né? Eles não sabem esse dialogar, esse conversar, vamos chegar no acordo. Se entender. Se entender. Eles não têm. Então, primeiro tem o vulcão explodindo, depois é que vem, né? Explodindo e grosso. Exatamente isso. As crianças, a nossa sociedade entende, e está normatizado no Estatuto da Criança e Adolescente, que a criança é um ser em condição peculiar de desenvolvimento. Sim. Ela não tem repertório cultural para poder, diante de uma situação problema, interpretar o que está acontecendo e buscar no seu repertório instrumentos e habilidades para solucionar. Então o que ela fez? Ela faz isso que a professora disse, explode. E isso é natural, porque ainda não estão maduros. Sim. Eles estão aprendendo. E aí entra o nosso desafio de professores. Porque existe um discurso, nós sempre conversamos, mas a escola, ela não está para educar, ela está para ensinar. Vocês concordam com isso? Já ouvimos muito. Já ouvimos muito, mas fazemos tudo isso. Mas então, mas nós precisamos, eu acho que entender essa palavra. O que é ensinar? Quem educa é a família. Concordo. Quem ensina é a escola. Concordo. O dicionário, eu estava consultando aqui, o dicionário diz o seguinte: ensinar, transmitir um conhecimento prático, uma instrução prática. Então, se a escola tem esse papel de instruir algo prático, como se faz, nós precisamos, eu acho que, ampliar o olhar. Porque hoje, com a BNCC, o nosso foco não está em transmitir um conteúdo. O conteúdo é meramente meio. E nós, pedagogos, nós, professores, nós precisamos desenvolver uma metodologia para que possamos desenvolver em nossos alunos habilidades. Habilidades. Para que diante de uma situação, problema, ele consiga resolver. Mas, professoras, quando a gente fala uma situação, problema, quantos de nós ficamos estressados com coisas muito simples? Muitas vezes. Explodimos com os nossos familiares, lá no âmbito privado. Sim.
Porque quando nós falamos de conflitos, nós precisamos entender que nós estamos num processo civilizatório. Nós estamos começando a entender. Ficamos bravos até com o WhatsApp. Nossa, olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz. Não é? Sim. Olha o que ele está dizendo. E aí gera aquela confusão pelo mal entendido. Entendido. Quando nós falamos de conflitos, é mal entendido. E por isso que nós viemos aqui, porque nós queremos discutir essa questão. Porque quem vai dar um melhor entendimento e desenvolver habilidades para que as pessoas entendam o mundo e vejam um mundo diferente é a escola. É a escola. É a escola. Sim. E eles percebem, né, às vezes, o contato que a gente tem com os outros professores, com os funcionários. Então, eles têm esse exemplo, esse modelo. Né? Às vezes a gente está discutindo alguma coisa, a professora vai lá na porta, olha, que horário é melhor para você. Então, eles estão vendo isso. Então, a criança que já está ali, né, percebendo, já consegue raciocinar nesse ponto, eles pegam, eles conseguem desenvolver. Mas é mais difícil com aquelas crianças que não têm modelo nem em casa. Né? Então, eles já vêm uma bagagem de conflitos cheia de lá. E nós não temos, assim, ações preparadas para resolver tudo que aparece. Infelizmente, nós temos crianças que, para eles, conflito é algo comum. Conflito acontece em casa sempre, conflito acontece na rua com os amigos, e conflito na escola não é algo, oh meu Deus, houve um conflito. Então, conflito é algo comum para algumas crianças, natural. Mas, uma pergunta, professoras. O conflito, ele te traz um estado de espírito tranquilo e fala, nossa, que legal, hoje eu estou vivendo um conflito. Qual que é a sensação quando você está vivenciando um conflito? Tira a paz da gente. Tira, né? e a gente quer resolver o quanto antes, né? Dá um mal-estar. Achar uma solução, alguma coisa que resolva esse conflito, para ambas as partes ficarem satisfeitas. Ambas as partes, isso é importante. Na relação, há duas pessoas para a vivência. Nós vivemos em sociedade. O conflito não é bom. Mas como resolver os conflitos? Com a palavra. O professor Nilson José Machado, ele fala o seguinte: o único antídoto, o único caminho para que nós possamos enfrentar a violência é com a palavra. Porque quando a palavra já não basta, aí você precisa buscar outros meios, como a força e segurança pública. Então, professores, não tem outro caminho. Ou nós nos debruçamos em cima dos acontecimentos da escola, daquela situação problema, e tentamos pensar, refletir e prever isso no nosso plano de aula, ou nós não vamos conseguir. Porque esse aluno, ele vem para a escola porque ele não sabe. E ele está vindo aqui recebendo esse serviço público para que a escola garanta o pleno desenvolvimento dele como educando, que a escola possa preparar esse aluno para exercer a cidadania. Olha o que a Constituição nos traz. A escola tem que preparar o aluno, que é primitivo, que não desenvolveu habilidades, é grosseiro ainda, para que assim ele possa desenvolver essas habilidades e consiga resolver. Então, eu acredito, e quando nós começamos a analisar que a Constituição, aliás, refletir, a Constituição diz, o objetivo da escola pública é preparar os alunos para exercer a cidadania. E a BNCC, ela traz isso falando, precisamos desenvolver competências. Competências socioemocionais, a competência do conhecimento, a competência da argumentação. Isso é legal. A competência da argumentação. Até confesso. Estou aqui no vídeo e às vezes fico com dificuldade de argumentar. Adulto. Imagine uma criança. Imagine um aluno que ainda carece de um repertório informacional e de uma experiência prática. Então, nós precisamos respeitar a condição do aluno. Saber que ele é limitado. E a partir disso, colaborar para que ele possa
no momento do conflito da sala de aula, no pátio. Nossa, quando observamos o pátio, é o constante conflito. Sim. O horário do intervalo é o horário do conflito. Como é? E eles perceberam isso, os alunos? Porque é interessante que nesse exercício... Eles percebem esses conflitos? Percebem. Agora Eles percebem o dos colegas, né? Eles Deles não. apontam. Mas eles falam, olha, aconteceu isso, aquilo outro, mas e com você? Não, eu não. Então, né? Sim. Bem assim mesmo. Mas eles já conseguem, é interessante que eles conseguem perceber um conflito mesmo de longe. Eles, ali, professor, alguma coisa está errada ali. Eles já conseguem perceber. E muitas vezes mediar. Teve alunos meus que foram mediar conflito lá na aula do 1º e 2º ano. Ai, professora, tinha um conflito lá entre duas meninas, lá em uma boneca, eu resolvi. Peraí, me explica um pouco melhor. Os alunos foram resolver? Como assim? Me explica. Eles viram as crianças do 1º ano, lá as meninas, brincando com a boneca, aí uma já chorou, aí eles vieram contar, professora, eu fui lá, conversei com as duas, falei que cada uma ficava com um pouco a boneca, e aí elas se entenderam, olha, eu fiz isso. Então eu falei, que bom, né? Conversar. Eles viram um conflito por causa de uma boneca, isso é natural, porque é uma fase egocêntrica, é meu, me dá. Isso é natureza, isso é humano. Mas de repente, um terceiro foi lá e conversou. A única forma de nós enfrentarmos a violência que nós estamos observando na escola, nos vizinhos, nos nossos lares, é a conversa. E quando não dá para conversar direto, porque a gente está estressado, sobrecarregado, intolerante, chama um terceiro. E essa é a proposta, porque a partir do momento que nós entendemos que é urgente a necessidade de conversar. Sim. Olha a nossa cidade, nós estamos com uma escola com infraestrutura. Nós temos acesso a livro, a tecnologia, nós temos espaços, bola para jogar, nós temos recursos materiais. Mas hoje nós não temos a questão humana, que é a tolerância para conversar e instruir o aluno. Vocês concordam? Concordo, correto. Então, professores, quando nós falamos dessa questão da mediação do conflito, a Secretaria de Educação, por meio desse projeto, ela quer de fato levar essas informações para que os professores possam estar seguros no exercício do seu ofício, que possam executar o seu plano de aula. E para isso, nós precisamos buscar a lei, porque é a legislação que vai garantir a segurança às senhoras. Porque eu garanto que nenhum tipo de violência será tolerado ao professor ou qualquer patrimônio da escola. Mas há procedimentos. Eu garanto que não toleraremos isso. Mas pode acontecer. Porque as crianças e os humanos, eles têm condutas que são inaceitáveis, que são ilícitos. E diante dessas condutas, nós temos procedimentos adequados, que é a responsabilização. Vivemos num país que nós respeitamos a liberdade, todos são livres, ninguém será oprimido. Mas também, todos responderão pelos seus atos. Sim. E quem responde pelo aluno de 10 anos? São os pais. São os pais. Independente da situação conjugal, os pais responderão pelos filhos, até completar 18 anos. Saibam disso. Mas o pai é ausente. Então nós precisamos fazer com que os pais sejam chamados, orientados sobre o seu dever. E que caso ele não cumpra com a sua responsabilidade de educar o filho, de tratar o filho bem, para que ele possa ter um desenvolvimento e um desempenho escolar satisfatório, que desenvolva habilidades, ele será responsabilizado. E aqui em Lençóis, o nosso sistema de justiça tem aplicado isso, responsabilizando os pais. Agora, o que não dá é para que o pai ele seja punido sem uma prévia advertência. Então, quando nós falamos de mediação, a conversa, a Secretaria Estadual de Educação, ela tem pensado um sistema de proteção escolar.
e um sistema de mediação. Existem professores mediadores. Eu ia falar agora, que é até legal que você disse que muitas vezes nós temos que mediar conflitos entre os pais e os filhos. Porque eu mesma já cheguei a ouvir, professora, eu não sei mais o que eu faço. Professora, ele não quer fazer tarefa. Professora, ele não estuda. Então, é mediar conflitos até entre a família. Porque tem momentos que os pais não sabem mais o que fazer. Eles pedem ajuda, né? Sim. Professores, primeira coisa, eu vou te falar 2 pontos. Primeiro, quando o pai ele matricula o filho na escola, ele está inscrevendo. É como se fosse uma contratação de um serviço, mas é um serviço público. Então, existem regras para o bom funcionamento desse serviço público que é a educação. Quais são as regras? Regimento escolar. O pai ele não lê. Mesmo o regimento... Não? Não lê. Mesmo o regimento falando que ele não pode alegar ignorância. Mas ao assinar a matrícula, o pai ele está sujeito àquelas regras. Não lê. Vem aqui, joga o filho da escola e se vire. E quando nós ligamos, não vem. Quando isso acontece, isso é uma omissão, isso é uma falha do pai. E nós temos remédio para isso. Responsabilização dos pais. Então, o primeiro passo, quando acontece isso, é lermos o regimento escolar e a Secretaria Municipal de Ensino. Nós criamos isso. Existe um regimento que disciplina as regras e como deve ser a convivência aqui no espaço escolar. Temos que falar para o pai. Pai, é assim. Aqui funciona assim. Agora, caso o senhor não acate essas regras, lá no regimento há algumas sanções, algumas penalidades. Por quê? Precisamos de um senso comum. E o regimento é o nosso combinado. Leiam, é fantástico e o regimento trará segurança aos professores. Segunda coisa, conversamos com o pai, esclarecemos as normas e as regras da escola. Sabemos que as famílias também estão sendo pressionadas, estão com inúmeros problemas sociais. Concorda? Sim, Acontece muitas muito. famílias. Me dá 2 exemplos assim de problemas sociais que estão afetando aqui no desempenho escolar. Mas são problemas sociais. Eu acho que... Desculpa. A primeira coisa que mais afeta os alunos é a questão de conflitos entre os pais. Separação, briga pela guarda da criança. Então isso afeta, assim, em primeiro lugar. Alguns já têm o familiar, né, o pai, ou a mãe, ou a tia que já foi preso, ou que está preso por causa de uso de drogas. Coisas assim que não é esclarecido para eles, mas eles vivenciam todo dia. Então eles comentam com a gente: professora, meu pai foi transferido para tal cidade. Então você tem que fazer aquele jogo de cintura para conversar com essa criança. Mas o conflito vem já de casa. E juntando aqui... Nessa situação, quando nós temos uma família que está fragilizada, uma família que não consegue cumprir com as suas funções de proteção aos seus membros, nesse momento, nós precisamos entender que a escola ela tem um limite, ela tem um campo de atuação, que é pedagógico. Quando extrapola esse limite, que é em razão da liberdade mesmo dos pais, que não assumem as suas responsabilidades e começam a expor as crianças, primeiro a uma vulnerabilidade educacional, porque ela não vai ter motivação, não vai conseguir se esforçar para ter o sucesso escolar, ficando numa situação de risco. Nesse momento, nós temos um outro equipamento social, que é a assistência social, o CRAS. E aqui em Lençóis, nós temos aproximado muito a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Assistência, para que profissionais especializados, psicólogos, assistentes sociais, possam, em atendimento aos pais, compreender o que está acontecendo. E compreendendo aqueles problemas que são de ordem doméstica, possam desenvolver habilidades nos pais para que os pais cumpram com a sua obrigação, que é o cuidado, que é a proteção dos filhos. Então, professores, saibam disso. Nós precisamos compreender o regimento, estabelecer a norma e desenvolver habilidades dos nossos alunos. Instruir os pais sobre as suas responsabilidades. Mas quando extrapola e começa a expor os nossos alunos a uma situação de risco, nós temos que encaminhar a outros órgãos.
como o caso da assistência. Ah, não, mas é algo mais grave. Porque se uma criança ela não está sendo bem tratada pelos pais, e você percebe que mesmo após orientar, esclarecer aos pais sobre as suas responsabilidades, mesmo assim a criança continua sendo maltratada, vocês precisam comunicar ao Conselho Tutelar. Porque nós não aceitamos no Brasil, e nem em Lençóis, que nenhuma criança seja maltratada. Por qualquer forma de negligência. Mas há procedimentos. Não adianta o senhor ficar indignado na sala de aula, observando o teu aluno sofrendo, e não formalizar isto. Porque a legislação diz que se o professor deixar de comunicar à autoridade responsável casos que sejam de violência, ou ameaça, maus trato, abuso sexual praticado contra a criança, o professor ele pode ser responsabilizado por isso. Por quê? Porque o professor está ali para garantir o desenvolvimento desses alunos. Então, diante desse problema, comunique. Sim. Comunique. E aqui acontece também que a nossa diretora, quando vem um aluno de fora, ou mesmo os nossos, que já estão desde o primeiro ano, e eles têm algum problema, estão vivenciando, os pais vêm comunicar. Então ela chama e nós conversamos junto com ela, com os pais. Então você já tem assim um aparato de como cuidar desse aluno na sala de aula. Então se ele explodir, então eu já sei qual é o motivo. Então eu vou trabalhar com ele diferente, né? A gente vai mediando aí de acordo com a necessidade que ele está precisando naquele momento do que ele está passando em casa. Então isso é bom aqui na escola. E olha, é interessante, professores, entendermos e começar a atualizar mesmo. Porque hoje nós temos um sistema de saúde, por exemplo, no Espaço Vencer, que estamos construindo essas pontes e trazendo informações, assim como a professora Lia falou, de como proceder diante de situações especiais. Eu sei que vocês estão desesperadas diante desses alunos especiais que demandam um novo tipo de intervenção que nós não sabemos. Não é? Sim. E diante desse novo conflito de não saber lidar e ofertar a educação especial que demanda aquele aluno, nos estressamos. Mas, de novo, a única forma de nós enfrentarmos isso é conversando. E olha, essa conversa tem que ser registrada no teu plano de aula. Porque se você não se organizar e tirar isso que está na sua mente, essas ideias, fazendo um bloco de nota que tem do seu celular ou no papel, você não vai conseguir refletir e isso vai evaporar. Como o ar, como uma água do café, evapora. Vocês precisam prender essa ideia no papel, para que nós possamos encontrar uma forma de resolver esse conflito. Porque esses alunos especiais, eles carecem ainda mais de escola. Porque se não for a escola, o remédio não vai dar conta. O remédio ajuda, mas ele só vai trazer regular o comportamento. Esse garoto, ele precisa de instrução. Então, quando a senhora fala, né, olha, esses alunos eles vêm e quando nós trazemos esclarecimento, geram esses conflitos, a gente pode intervir. Vocês poderiam me dar um exemplo, só para que a gente possa compartilhar e lembrar os nossos professores, né, no momento de ver os vídeos, de algum conflito assim na escola? Porque, um exemplo. Então, Glauber, aqui na escola, nós temos a maioria dos nossos alunos estão aqui desde o primeiro ano. Então, eles já têm bem a noção e todo o trabalho que é feito com eles de regras, de normas, né, de condutas que eles têm que ter dentro da escola. Como dentro de uma caixinha, eles já estão no molde. Então, assim, dentro do muro da escola, eles sabem que tem regras, eles têm que obedecer, então eles vão certinho. Aí você consegue, com muito esforço, muito trabalho, com cartazes das normas da escola, fazer essa cobrança. A hora que você vê que a classe está boazinha, bonitinha, você fala, meu sonho. Aí vem aquele aluno, que a gente chama de estrangeiro, ele vem ou de outro estado, ou ele vem de outra cidade, ou até mesmo de outra escola, onde as regras são diferentes.
Daí a gente começa tudo de novo. Desregula tudo. E aí há um conflito. Então, esse conflito, as crianças começam a dar apelidos, ser diferente, começa um bullying. Então, a gente começa todo o processo de novo. A adaptação é sempre muito difícil quando vem um aluno de fora, um aluno que não está ainda nos moldes da escola, um aluno que não está acostumado com o nosso jeito. Aí a adaptação fica muito difícil e isso gera conflitos. Porque não está acostumado com o nosso jeito. É simples. Professores, é trabalho. Vocês, como a Lia comentou e a Bruna disse, nos lembrou, porque vocês sabem disso. Lá do primeiro ano chega e ele é inserido numa nova comunidade. Até então ele só tinha o seio familiar. Mimado. O reizinho da família. Quando ele vem para a escola, são 30 alunos. 30 alunos que também sempre foram mimados. E aí é uma competição, é uma guerra. Instaura o conflito de território. Quem vai conquistar a professora? Eu quero a professora vai me dar atenção para mim. E aquela confusão. Mas com o trabalho, e muito trabalho, vocês vão civilizando esses alunos. E eles aprendem as normas de convivência. Isso é o normal. Quando vocês dão um exemplo, mas aí chega um estrangeiro, uma pessoa que não conhecia as nossas regras, não era do nosso meio, desregula. E aí vem o papel do Estado e do professor, preventivo. Porque ele é estrangeiro e está com medo. E nós precisamos atuar preventivamente, porque prevenir é melhor do que remediar. É clichê, mas como que nós podemos ter intencionalidade na nossa prática? Como? Conversando. Chama lá, chama na mesa, chama no tento. Vamos falar junto. Não é violência. Sim. Mas chega lá e fala, viu, vem cá, vamos conversar? Professor, todo mundo vos respeita. Vos respeitam. Todos temem o professor. Agora, é necessário que a partir de amanhã você tenha coragem para lidar com o aluno e educá-lo. E educá-lo às regras de convivência. Primeiro falando das normas, estabelecendo as normas. E em segundo, instruindo com o conteúdo, desenvolvendo habilidades. Posso sugerir uma coisa? Sim, claro. Por favor. Sabe aquele conflito? Aquele bullying praticado? Sim. Isso é oportunidade para, de fato, testar a pedagogia. No momento que surge o conflito, a briga, sabe, o mal-estar, o enfrentamento, esse é o momento da avaliação. A avaliação não é só aquelas notas, sabemos que precisamos se preocupar ainda com essa questão burocrática, mas a verdadeira avaliação, ela é contínua, é no dia a dia. Concordo plenamente com isso. Olha, já que uma de vocês concordam comigo, eu quero trazer uma outra fala sobre a avaliação, porque a avaliação é dar valor. A avaliação não serve simplesmente para medir o QI dos alunos. A avaliação, ela serve também para avaliar o nosso trabalho. Qual é o trabalho? Estamos desenvolvendo habilidades? Os alunos estão sendo civilizados? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Os alunos têm que aprender a ser, a conviver, a ler, a escrever e a fazer. Então, se uma dessas coisas não estiver bem trabalhada, aí não dá certo. Que legal. Mediação do conflito. Primeiro ele precisa ler. Eu preciso entender, ler o que o outro está tentando se comunicar. Depois eu preciso escrever. Não sabemos escrever direito. E quando nós escrevemos errado, o outro já não vai entender e vai dar uma resposta equivocada. Ler, escrever e contar, não é? Contar. A matemática, 1, 2, 3, mas também contar. Vamos contar? Como que eu vou contar essa ideia? E nos ruídos, o conflito. Então, nós precisamos avançar. E assim como as professoras nos deram um exemplo, que é de todas, vocês sabem disso.
Começa no primeiro ano uma dificuldade muito grande. E lá no quarto, no quinto ano, ficamos até tristes quando eles vão embora. Sim. Ah, sim. A gente se apega. Olhem a cara. Aí, em novembro já começa a Já. choradeira. Isso é afeto. O humano pode fazer isso. Nós criamos vínculos. Mas é chato demais quando tá no primeiro ano. Birrento. Mas todo o trabalho vale a pena no final. Vale. Vocês sabem disso, não é só a professora Bruna que fala. Quem não tá muito desanimado e down, ainda tem esse amor. Porque senão não estaria nessa profissão que é muito árdua. Eu já completei os 33 anos na profissão. E por que não aposentou? Eu acho que eu tô meio sem coragem. É bom, é vida. Então, eu acredito que nós precisamos conversar, esclarecer, contar para os alunos aquilo que deve ser normal, as regras da escola. Falar para os pais, é assim. E caso eles não cumpram com as obrigações e com aquilo, eles serão responsabilizados. Simples. Essa é a nossa sociedade. Não aceitamos impunidade. Nós temos crianças e nós temos adolescentes. Quando eu falo de crianças, nós precisamos analisar. Aquela conduta é uma indisciplina ou é um ato infracional? Ato infracional, entenda crime. Se fosse praticado por mim, pela professora, por você, adulto, seria resolvido na delegacia. Ah, não, é uma indisciplina, isso daqui é indisciplina, dá para corrigir. Quem faz isso? Pedagogia. Mas quando houver condutas de violência, de uma violência inaceitável, nós entendemos no Brasil que isso é um ato de infração. E o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que esses adolescentes serão responsabilizados. Tá, desculpa. Então nós temos um limite. Até que ponto nós podemos tentar contornar a situação, conversar, mediar. E aí quando nós percebemos que está fora já do nosso alcance, pedimos ajuda. Por exemplo, um dano ao patrimônio público. Quebrou a janela. Quebrou uma coisa, é uma violência. Isso, se não consegue conversar com o aluno, e o aluno ele enfrenta, delegacia, boletim de ocorrência, registro, o delegado vai chamar, em 15 dias, vai encaminhar para o Ministério Público e esse garoto ele vai passar pelo juiz e vai sofrer uma medida socioeducativa. Precisamos reeducá-lo. Ah, não, mas dá um outro exemplo. Me dê um outro exemplo, Laura. Uma ameaça, mas não aquela ameaçadinha, eu vou fazer isso. Mas quando surge uma ameaça que começa a comprometer a sua questão emocional e até a sua liberdade e não se resolveu ali, porque não foi uma ameaça. O aluno chegou para você, eu vou te bater, eu vou depredar o seu carro. Foi assim. Ele fez ameaças anteriores. Diante de uma ameaça, o professor também será coberto, ele será protegido. Ameaça é crime. É um crime contra a liberdade da pessoa. Nesse momento, não é a escola que vai resolver. Nesse momento, ultrapassou a boa convivência. Nesses momentos, eu garanto para vocês, no Brasil, nenhum adolescente será passado impune. Essa sensação, não dá nada. Não é assim. O adolescente será responsabilizado num procedimento específico, que é a medida socioeducativa, mas ele vai conversar com o delegado, com o promotor, com o juiz e colocaremos um assistente social, um psicólogo para poder reeducá-lo de uma outra proposta que não é escolar. Escolar é pedagogia. Saibam disso. Então, a mediação é naquelas coisas de convivência. Vamos resolver com o aluno, vamos resolver com os pais, mas quando extrapola a palavra, lembra que eu falei a citação do professor Newton José Machado? O único antídoto para nós enfrentarmos a violência é a palavra. Quando a palavra não basta mais, aí nós precisamos de forças. Nós precisamos de uma força do Estado para garantir a paz. Ficou claro? Ótimo. Como eu já comentei, em maio eu já fiz 33 anos de magistério. Adoro, amo minha profissão. Estou muito contente com ela. Já poderia ter me aposentado, já estou 6 anos a mais. Mas assim, o amor que a gente tem pelas crianças e o resultado que a gente vê pode não ser ali
já, de pronto. Mas quando um aluno nosso, que já é pai, que já é mãe, e vem nos apresentar o filho e falar assim, eu quero que a senhora seja professora do meu filho. Então você ganhou tudo, não há dinheiro que pague. E a gente vai vivendo, né? Cada ano é um conflito diferente, são turmas diferentes, são crianças diferentes. Nós ensinamos, mas também aprendemos muito com eles. E quando a gente percebe que eles se tornaram cidadãos de bem, tá pago tudo que foi feito. Tudo. E no oposto, eu, como uma professora relativamente nova, também, como você disse, que os alunos se espelham nos professores. E os professores que estão no começo de carreira se espelham nos professores com mais experiência. Então, assim, a gente percebe o amor que os professores têm pelos alunos e fala, eu quero ser assim, principalmente na fase do estágio. Eu quero ser assim, eu quero fazer isso quando eu me formar, eu quero ajudar meu aluno assim. E a gente percebe o amor que as crianças têm pelos professores. E a gente pensa também, quero ser assim. E é muito gratificante quando a gente passa aquela tarefa para eles, vamos trabalhar as profissões. E nós perguntamos, o que você quer ser? E pelo menos um da sala, quero ser professor. Aí tá ótimo. Sim. A gente fala, nossa, então eu fiz meu papel. A proposta foi essa, né? Eu acho que falarmos sobre o conflito. Outros poderes, quando sai da escola, outros poderes tentarão simplesmente abafar e acalmar. Os conflitos não serão resolvidos. Quem vai conseguir, eu acho que, resolver os problemas são as próprias pessoas quando desenvolverem a habilidade da empatia. De se olhar no outro e falar, não, eu compreendo. Eu acho que o autoconhecimento, entender, pô, eu errei, não, vem cá, vamos reparar. Olhar, cooperar. A ideia de responsabilidades. E isso só a escola pode. Posso aproveitar e contar um relato que eu me lembrei agora? Eu tive uma situação essa semana de um aluno que recebeu um bilhete de um professor de inglês, né, não meu. E ele, no outro dia, deveria trazer o bilhete assinado e ele falsificou a assinatura da mãe. E eu percebi, porque nós conhecemos a letra do aluno. Então, eu fiquei pensando, como agir? Então, naquele momento que veio na minha cabeça, vou chamar a diretora, vou ligar pra mãe e onde já se viu isso, né? Aí pensei de novo, falei, tá, vou chamar. Chamei, conversei, expliquei, falei, por quê? Qual o motivo? Por que você fez isso? Aí ele me disse, né, eu tava com muito medo, sabia que minha mãe ia brigar. Aí eu conversando, fiz ele entender que agora, ao invés de um problema, de explicar uma situação errada na aula, agora ele teria que explicar 2 problemas, porque ficou claro pra ele que a mãe dele ficaria sabendo. Então, ele entendeu, ele disse, realmente, agora eu vou ter que me explicar 2 vezes. Aí no outro dia ele voltou com o bilhete assinado pela mãe e uma carta da mãe dizendo que conversou muito com ele. Então, assim, não foi preciso um alarde. Uma conversa entre mim e o aluno fez com que ele entendesse que ele estava errado. Então não chegou à direção, não fiz, né? Não liguei para a mãe. Eu deixei que ele entendesse que ele estava errado e ele conversou com a mãe. Eu nem precisei intervir diretamente com a mãe. Então, assim, mais uma vez, né? A conversa fez ele perceber que ele estava errado e aí deu tudo certo no final. Olha, eu só vou frisar essa última frase dela. A conversa fez ele perceber. Outros poderes, conselho tutelar, polícia, poder judiciário, é só repressão, é só corte, é espada. Quem vai, de fato, promover vida e desenvolvimento humano é a escola. Materializada por meio do trabalho, como ali ela disse aqui, o vosso trabalho do professor todos os dias. Então, professoras, eu não sei se eu consegui compartilhar com vocês, e nós temos um monte de legislação e nós da Escola Pública de Lençóis Paulista temos discutido isso, temos esclarecido as regras para que haja uma segurança. Porque o Estado confia em vocês. São vocês que estão formando as gerações e nós garantiremos toda a segurança a vocês. Mas diante de uma ameaça, não fique incrédulo não, precisa ser formal. Vocês precisam registrar para que nós possamos responsabilizar quem praticou qualquer ofensa contra o professor. O professor ainda é uma autoridade, mas tudo tem que ser formal. Ótimo.
Muito bom. Muito bom. Então, vamos compartilhar, sabe? Eu acho que não é só a questão do vídeo, mas nós precisamos conversar. E aí, só o humano pode criar um texto, uma frase, que vai fazer com que o outro entenda e comunique e crie relações. E é interessante esses modelos, e essa conversa, porque numa dinâmica simples que nós fizemos com os 5º anos aqui da Escola Luizilo, os alunos, eles já imitaram. Os alunos, eles imitam. Professor, você é um modelo, você é referência. Não seja amargo. Não seja amargo. Seja firme, porque os alunos vos amam. Você é o referencial e pode se tornar inesquecível para esse aluno. Ensina a criança, o aluno, instrui no caminho e ele não vai se esquecer de você. Nós precisamos disso, mostrar o caminho, dar luz para eles. Um abraço e vamos conversar mais. Vamos falar como que a gente pode, eu acho que, normatizar e trazer uma boa convivência para nosso momento. Um abraço. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso saber.